Falo ainda sobre o Corinthians. Durante a entrevista desse domingo, para anúncio do seu novo patrocínio Master, o presidente do Corinthians afirmou que poderia dar o chapéu em um clube brasileiro. Quero contar sobre as possibilidades de Borré e Savarino serem alvos desse chapéu. Uma das promessas de Augusto Melo já foi cumprida. O Timão fechou nas últimas horas o maior contrato de patrocínio Master do futebol brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os valores e as consequências no mercado futebolístico. Tem ainda informações importantes sobre Gabigol. O empresário do atacante do Flamengo resolveu vir a público para esclarecer um ponto importante. Tem também as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada perto do futebol brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os valores e as consequências no mercado futebolístico. Tem ainda informações importantes sobre Gabigol. O empresário do atacante do Flamengo resolveu vir a público para esclarecer um ponto importante. Tem também as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações. Não esquece de deixar aquele like maroto para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Combinado? Bora! O Timão fechou o maior contrato de patrocínio Master do futebol brasileiro, 120 milhões de reais por ano com a VaideBet, contrato de 3 temporadas ou 360 milhões de reais. Estou muito curioso para saber se esse valor é integral ou se parte dessa grana está atrelada a bônus. Para quem não conhece essa empresa de bet, ela patrocina diversos artistas brasileiros famosos como João Gomes e tem o Gustavo Lima, cantor dos mais reconhecidos, como sócio. Importante contar que a antiga patrocinadora Master do Corinthians, a Neoquímica, desembolsava 22 milhões de reais por ano com o patrocínio Master. O Corinthians tinha no ano passado uma proposta da PixBet de 75 milhões de reais e apareceu esse número completamente fora da curva e excepcional de 120 milhões de reais por ano. Só a título de comparação, o Flamengo acaba de fechar com a PixBet para o patrocínio Master por 85 milhões de reais e o contrato já era estratosférico. Aí aparece o Corinthians com 120 milhões de reais. Muito maior, por exemplo, do que o São Paulo, que fechou recentemente com a Superbet por 52 milhões de reais. E a coisa tá ficando ruim mesmo é pro Palmeiras de Leila Pereira, tudo porque a presidente Alviverde paga 81 milhões de reais por todos os espaços no uniforme do Palmeiras. Peito, costas, omoplata, barra inferior, barra dianteira, calção, dentro do número, meião, tudo isso 81 milhões de reais. Nicola, mas o contrato da Leila pode garantir até 120 milhões de reais ao Palmeiras por ano. Sim, desde que o Palmeiras vença todos os títulos. Na temporada passada, com as conquistas, foram 95 milhões de reais. Corinthians, com uma única propriedade, vai chegar aos 200 milhões de reais. Só para completar, só com uma propriedade vai chegar aos 120 milhões de reais. Só para completar, com esse acordo com a VaideBet, Corinthians se aproxima daquele número sonhado pelo presidente Augusto Melo de ter um uniforme de 200 milhões, mas vale a lembrança também de que com a chegada da VaideBet, o Corinthians abre mão dos acordos que tinha com a PixBet. A empresa pagava no ano passado por costas e omoplata 47 milhões. Prometo no vídeo da tarde fazer um novo cálculo sobre quanto o Corinthians já tem com patrocinadores na camisa, tá? Só para arrematar a respeito do Corinthians, o Inácio Ramírez, atacante uruguaio de 26 anos de idade que pertence ao Nacional, interessa. Jogador cuja temporada passada foi de 43 jogos, 22 gols e 1 assistência. Queria contar ainda que Félix Torres, zagueiro equatoriano, que pertence ao Santos Laguna, foi liberado de um jogo treino para poder finalizar sua transferência para o Timão. Bora falar agora sobre o empresário de Gabigol, Júnior Pedroso, que resolveu se manifestar depois que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, na manhã desse domingo, afirmou que havia feito uma proposta oficial e tinha um acordo meio que firmado com o Gabigol e com seu empresário. Só para justificar, o Augusto se referiu a um acordo de 5 anos e que ele só aguardava o Flamengo e o Gabigol se acertarem. Como o Flamengo e o Gabigol não se acertaram, o Corinthians desistiu da contratação do Gabigol. O Júnior Pedroso não gostou de ter ouvido o Augusto Melo falar sobre um acordo e deixou bem claro através de uma nota o seguinte, abre aspas, não abrimos negociação com o Corinthians em momento algum. Desde sempre deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Portanto, quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabigol, sinto a necessidade de esclarecer, fecha aspas.
É o Júnior Pedroso desmentindo o presidente do Corinthians sobre um acordo entre Gabigol e Corinthians. Essa novela pra lá de chata, ao que parece, não terá novos capítulos. Bora falar agora sobre a chance de o Corinthians dar um chapéu em concorrentes brasileiros. Durante a apresentação do seu novo patrocínio Master, 120 milhões de reais com a VaideBet, contrato de 3 temporadas ou 360 milhões de reais, mais 10 milhões de luvas. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, tratou também sobre reforços e assegurou que o Timão está perto de 3 contratações, ainda vai buscar 4 a 5, e uma dessas contratações próximas pode ser de alguém que negocia com outro clube brasileiro. Foi o suficiente para que vários boatos surgissem. Entre eles o de que Borré, atacante que já foi pretendido pelo Palmeiras e tem negociações avançadas com o Inter, fosse contratado pelo Timão. Quem contou essa história foi o blog do Macedo. Entrei em contato com o André Cury, que é o representante do Borré em território brasileiro. O André me disse o seguinte, abre aspas, acho que o Inter está muito adiantado. Eu havia oferecido o Borré lá atrás para o Corinthians e somente hoje foram me ligar perguntando sobre a possibilidade. Não há proposta, vou tentar entender amanhã o que dá para ser feito, fecha aspas. Então, essa é a realidade. O Internacional tem um acordo com a Eintracht Frankfurt para a compra do Borré, 6 milhões de euros. Ainda resta uma definição com o Werder Bremen, para onde o atleta está emprestado até a metade do ano. O Werder Bremen quer 2 milhões de euros para a quebra desse contrato de empréstimo. O Internacional reluta e mandou representante, um advogado para a Alemanha, para tentar solucionar esse problema. Se o Corinthians conseguir reverter essa história, vai ser pagando os 2 milhões de euros para o Werder Bremen e os 6 milhões de euros para o Eintracht Frankfurt. Outro nome que surgiu também na tarde desse domingo, de Savarino. O Corinthians estaria disposto a pagar o dobro do que o Botafogo está pagando para o Real Salt Lake para contratá-lo. O dobro pro Savarino, né? Ele cobriria a proposta do Botafogo junto ao Real Salt Lake e pagaria o dobro do que o Botafogo prometeu ao Savarino. Mandei mensagem para uma fonte do Corinthians e a resposta foi: nunca ouvi o nome do Savarino por aqui. Fecha. É o seguinte, as informações do Corinthians, dia de reapresentação no Corinthians, dia de reapresentação no dia de hoje no Corinthians. Jogadores se reapresentaram com novidades. Novidade também na entrevista coletiva do presidente Augusto Melo para a apresentação do novo patrocínio do Corinthians, o maior patrocínio esportivo do Brasil, né? O maior patrocínio esportivo do Brasil, a VaideBet, que é uma casa de apostas, vai pagar ao Corinthians 360 milhões de reais pelo período de 3 anos de contrato e já pagou no ato 20 milhões de reais. Já pagou no ato 20 milhões de reais. Vai pagar por mês, mensalmente ao Corinthians, 10 milhões de reais. E já pagou 20 milhões de reais no ato na assinatura do contrato. A VaideBet assinou o contrato com o Corinthians, portanto, por 3 anos, 120 milhões de reais por ano e 360 milhões de reais na totalidade do contrato para estampar no uniforme do Corinthians a marca da empresa. Então foi um dia muito celebrado pelo torcedor do Corinthians, muito celebrado pelo Augusto Melo, presidente do Corinthians, que falou deste novo patrocinador, dizendo que acabou o pesadelo, né? Aliás, foi uma frase do Sérgio Moura, que é o secretário, que é o gerente, o diretor de marketing do Corinthians, o novo diretor de marketing do Corinthians, dizendo que acabou o pesadelo, agora é hora do torcedor do Corinthians sonhar, é a hora do sonho novamente, e é o sonho que o torcedor do Corinthians está vivendo com esse novo patrocinador, esperando que o Corinthians traga reforços, e é sobre reforços que eu vou falar neste vídeo, porque também palavras do Augusto Melo, dizendo que 3 reforços estão adiantados. 3 reforços estão adiantados, segundo ele. Segundo ele também, 3 atletas já estão com propostas na mesa. Então, 3 reforços estão adiantados. O que significa que estão adiantados? Que os 3 atletas já estão com propostas na mesa para reforçarem o Corinthians para a temporada de 2024. Lembrando que se apresentaram hoje o Hugo, lateral esquerdo que veio do Goiás, o Palácios, lateral esquerdo do Los Angeles FC, que veio do Los Angeles FC, o equatoriano Palácios, o Ranielli, volante, que veio do Cuiabá,
Ainda não se apresentou o Félix Torres, eu falo do Félix Torres daqui a pouco. Se apresentou o Rodrigo Garro, que veio do Talleres da Argentina. O Félix Torres ainda não se apresentou. Segundo Augusto Melo, faltam apenas alguns detalhes para que ele seja anunciado como reforço do Corinthians. Quais são esses detalhes exatamente? Não se sabe, ele não quis revelar quais são os detalhes, mas ele diz que está tudo certo entre Corinthians, Félix Torres, entre Corinthians, o empresário do Félix Torres, a família, entre o Corinthians e o clube. Só faltam alguns detalhes para que o Félix Torres seja liberado. A verdade é que o Santos Laguna, que é o time do Félix Torres, ficou muito irritado. O presidente do Santos Laguna ficou irritado porque o Corinthians deu um chapéu no time mexicano na contratação do Rodrigo Garro. O Santos Laguna queria a contratação do Rodrigo Garro e essa contratação efetivamente não aconteceu porque o Corinthians foi mais rápido e deu um chapéu na contratação do Rodrigo Garro. Por isso, o Santos Laguna está demorando para liberar a documentação, está fazendo birra e está liberando para liberar a documentação para o Corinthians. Bom, dentro desses reforços que estão adiantados, quem são esses reforços? Um deles pode ser o Luiz Henrique. O Corinthians já fez proposta para o Luiz Henrique, já fez uma proposta para o Betis da Espanha e está esperando pela confirmação, está esperando pela resposta. O Corinthians a princípio, quer o jogador por empréstimo, mas sabe que tem concorrência no mercado. O Flamengo e o Fluminense também têm concorrência no mercado. O Fluminense foi o time, inclusive, que revelou o Luiz Henrique. Luiz Henrique é um jogador atacante de ponta, atacante de velocidade. O Luiz Henrique é muito bom jogador, é canhoto, mas joga pela direita. Foi o Fluminense que revelou o Luiz Henrique. O Flamengo também está na parada e o Corinthians agora também está na parada. O Corinthians fez uma proposta para o Betis da Espanha para tentar a contratação do Luiz Henrique. O centroavante pode ser o Inácio Ramírez, atacante uruguaio. Centroavante que joga no Nacional do Uruguai. O próprio Augusto Melo já confirmou o interesse na contratação deste jogador. Aliás, o Augusto Melo hoje disse que todo bom jogador interessa ao Corinthians. Todo bom jogador interessa ao Corinthians, foi o que disse o Augusto Melo. O Corinthians que ainda tenta a contratação de um atacante de ponta, de um centroavante, de um lateral direito, de um meio-campista, de mais um meio armador para o lugar do Juliano. O Corinthians quer mais um meio armador para o lugar do Juliano e quer também mais um volante. Quer jogadores para essas posições, mas agora a prioridade é a contratação de jogadores para o ataque, jogadores de ponta e também um centroavante. Segundo o Augusto Melo disse hoje, o torcedor corintiano vai ficar surpreso porque um jogador que foi disseram que ele ia jogar em outro clube, estava praticamente acertado com outro clube, esse jogador está vindo para o Corinthians. Segundo o Augusto Melo disse, não quis revelar qual o nome desse jogador, não quis revelar o nome desse jogador. Agora, o Macedo, do blog do Macedo, grande Macedo, que sempre participa conosco aqui no canal do Cereto, ele tem a informação de que esse jogador seria o Borré, centroavante colombiano, jogador que está acertando a sua ida, ou estaria acertando a sua ida para o Internacional. O Borré, ele pertence ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, está emprestado ao Werder Bremen, também da Alemanha, está lá no futebol alemão. O Internacional está acertando os detalhes da contratação deste jogador. Seria o Rafael Borré, o jogador pelo qual o Corinthians vai dar o chapéu, ou daria o chapéu para fazer essa contratação? Você já imaginou um chapéu no Internacional? O barulho que não ia fazer um chapéu no Internacional. O Augusto Melo disse que a gente vai se surpreender, vocês vão se surpreender com um jogador que todo mundo dizia que estava indo para outro time e está vindo para o Corinthians. Quem é esse jogador? Será que é o Borré? O Macedo garante que é o Borré. Eu estou tentando confirmar esta informação,
não consegui confirmar esta informação ainda, né, a respeito desta contratação. Assim que eu conseguir confirmar esta informação, eu passo para vocês aqui no canal do Cereto. Mas o Corinthians, como disse o Augusto Melo, 3 atletas já estão com propostas na mesa. Um deles é o Luiz Henrique, do Betis da Espanha, e o Corinthians aguarda pela resposta. Tá. E o que eu apurei que a diretoria do Corinthians negocia com mais 4 jogadores, tá? 4 atletas. Vamos lá. Na verdade, olha só, 2 atacantes, um atacante de beirada, de velocidade, tá? O outro atacante é mais centroavante, tá? Eles querem um centroavante. O outro é um lateral direito, tá? E um meia, isso mesmo, essa é a novidade, tá? A diretoria ainda pensa em fechar mais um volante, só que aí é uma coisa que vai depender de outras situações, tá? Pra gente estar falando disso. E aí seriam mais 5, né? Mas hoje, em conversa, 4 jogadores, tá? E o que mais me surpreende é esse meia. O Corinthians tem negociado com o meia. A gente tem falado muito do substituto do Gabigol, né? O plano B para Gabigol, tá? O plano B para o Gabigol, que pode até virar um plano C, né? Porque se o Corinthians não fechar com nenhum medalhão, vai trazer uma aposta, né? do mercado, de uma aposta, né? Que seja no mínimo interessante. E o jogador de beirada, que o Corinthians consultou o Michael, consultou o Luiz Henrique e consultou também de beirada, né, o Vega, né? Então são 3 jogadores aí de beirada, os nomes que a gente sabe. E em relação ao meia, tá? É um meia armador. E a fonte não quis falar para mim o nome, mas disse assim: vocês vão gostar bastante. Eu falei, é um bom nome, é um nome de impacto. Falou, vocês vão gostar bastante. Então, esses os 4 reforços que o Corinthians, tá, tenta adiantar. Se você for colocar mais um volante, 5, tá? E aí fecharia em 9 reforços da gestão Augusto Melo, mas mais, né, a contratação do Hugo, né, que seria aí 10 reforços, tá? Então, um meia, um atacante de beirada, um centroavante, um lateral direito e um volante, tá? Como o Augusto lá atrás falou em 11, eu acredito que mais para frente ainda eles vão atrás de mais um atacante, com certeza vão atrás de mais um atacante, mas esses são os jogadores mais para urgência. Se a gente for tentar maquinar um time do Corinthians, né, na nossa cabeça, para início aí de Campeonato Paulista de temporada, podemos trabalhar com Cássio no gol, Fagner, né, esperamos que seja um Fagner fininho, né, houve uma conversa da diretoria corintiana com o Fagner, né, para ver se ele volta realmente focado, e na zaga Lucas Veríssimo e Félix Torres, na lateral esquerda Diego Palacios, tá? É uma linha de 4 bem diferente, né, daquela que começou o ano aí de 2023, eu falei para vocês que não ganharia nada se tivesse aí Fagner, Balbuena, eu falei isso no final de 2022, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, né? Só o Balbuena que saiu, o restante do Corinthians realmente terminou o ano incrivelmente com esses jogadores. E no meio campo, Ranielli e Maicon, né? O Mano joga no 4-2-3-1, tá? Lá na frente, o Garro, que deve jogar centralizado. Na direita, né, pode ser o Matias Rojas, né, pode ser o Mosquito, enfim, pode ser o Romero. Lá na esquerda, o Wesley e na frente, o Yuri Alberto. Por enquanto, esse é o Corinthians, né, para começar a temporada 2024, um time, né, que já melhorou bastante, né, não só pela chegada de 4 jogadores, mas também pela saída daqueles que nada queriam, né, com o Corinthians. Na verdade, era uma panela de jogadores acomodados, enfim, que prejudicavam não só pela chegada de 4 jogadores, mas também pela saída daqueles que nada queriam, né, com o Corinthians. Na verdade, era uma panela de jogadores acomodados, enfim, que prejudicava muito o time do Corinthians. É o tipo de jogador do Corinthians que eu nunca vi igual na história do clube. A gestão do Írio
em campo teve a cara dele, né? Você vê que eram jogadores extremamente soberbos, né? Que não gostavam de críticas, e atletas que, se o Corinthians ganhasse, né? Eu costumo definir assim, o Corinthians da gestão do Ílio, com jogadores que, se ganhasse de 5-0, tinha uma reação, e se perdesse de 5-0, tinha a mesma reação. Então era incrível, eram jogadores realmente, né, que parece que não estavam ligando para nada, né? E vão jogar bola nos outros times, hein? Escuta o que eu tô falando, vão jogar bola, porque no Corinthians eles mandavam, achavam que eram donos do clube. Nos outros lugares vai cada um para um lado, né? A panelinha desfez, né? Sabe quando tá aquela turminha lá, você joga cada um para um lado, vamos ver se chega dominando. Chega nada, vai chegar tudo pianinho, correndo, emagrecendo. Vocês vão ver que muitos deles vão jogar bola em outros clubes, hein? Anota aí, anotem e me cobrem, tá? Que vão jogar bola. Ah, mas o problema eram eles todos juntos. Essa é a verdade. Corinthians é isso aí, em busca mais, né, em busca de mais reforços na temporada 2024. Vamos aguardar, né? A expectativa maior é um nome mais de impacto aí